Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Osakorima. E eu sinto que falta nesse canal um vídeo de base para que fique mais claro o que é a contra-revolução. Então, muitas vezes a gente se coloca contra princípios revolucionários e, por vezes, eu critico o liberalismo, eu critico o progressismo e muitos não têm uma base média para conseguir compreender propriamente o que eu estou querendo dizer. Então, eu acho que faltam vídeos de formação de base sobre o que é o princípio revolucionário e como a revolução opera como um todo. Então eu vou estar lançando alguns vídeos de base justamente para que seja possível explicar o conceito de revolução, principalmente em dias de hoje, onde a revolução basicamente dominou o debate público. Existem correntes revolucionárias de direita, revolucionárias de esquerda, e isso traz muita confusão para o debate público. Então, eu gostaria de inicialmente pontuar 3 tópicos da revolução, que são as 3 revoluções que basicamente nós tivemos pelo mundo, que a gente pode tomar como os 3 pilares revolucionários. O primeiro é a pseudo-reforma, então o protestantismo. O segundo pilar é a Revolução Francesa, e o terceiro pilar você pode considerar que seja a Revolução Russa, mas o comunismo como um todo. Então, se a gente tivesse que resumir essas 3 revoluções de maneira simples, o protestantismo disse o seguinte: Cristo sim, a igreja não. A Revolução Francesa alegou que Deus sim, Cristo não, enquanto o comunismo simplesmente pontuou que Deus está morto. Isso aqui simplifica bastante coisa, mas eu vou entrar em pormenores sobre cada momento incipiente desses projetos revolucionários e o momento de transição e como essas 3 revoluções se completam e partem dos mesmos princípios. Então, primeiramente, com o advento do humanismo, se nota que os prazeres terrenos se tornam ânsias, se tornam necessidades cada vez maiores, como vícios, cada vez mais volumosos e frequentes. Os homens se preocupam sempre mais com eles. Vale ressaltar aqui que antes do advento do humanismo, nós, na Idade Média, vamos dizer assim, a cosmovisão de vida, a posição do homem no mundo era sempre ele diante de Deus, ele como um ser serviente a Deus. Então, sempre com medo do pecado, sempre vivendo para servir a Deus e buscar a graça. Então, com o humanismo, isso muda. Por isso o nome humanismo. As pessoas se colocam como a sua prioridade máxima em si mesmas. Então, tudo que importa para os homens pós-humanismo basicamente são os seus desejos da carne. Então, isso contamina a literatura, a arte, nos trajes, nos modos, na língua, todos dominados pelos desejos da carne. Tudo tende ao divertimento, ao passo que se desprende do sacrifício, das obrigações e das devoções. Ou seja, se vive única e exclusivamente para saciar esses desejos terrenos. O protestantismo, nesse sentido, estimulou o processo de secularização da fé, pervertendo a ordem e retomando velhas concepções pagãs que deram base ao humanismo, colocando o indivíduo no primeiro plano, assim como eu estava pontuando anteriormente, dando origem ao homem ganancioso, sensual, laico e pragmático. O homem moderno. O homem moderno é essencialmente materialista, um neopagão. Então, tudo pelos seus desejos mais tribais, vamos colocar assim, mais primitivos. O orgulho e a sensualidade suscitaram o protestantismo. O orgulho deu origem ao espírito de dúvida, o livre exame, a interpretação naturalista da Escritura, da Sagrada Escritura, que trouxe a insurreição contra a autoridade eclesiástica. Isso essa revolta contra a autoridade eclesiástica se expressa como um caráter contra-monárquico da Igreja Católica, da Santa Igreja. Isso é, uma revolta contra o papado. O protestantismo também negou a alta aristocracia da igreja. Os bispos negaram o próprio sacerdócio hierárquico, reduzindo a mera delegação do povo como o único detentor do verdadeiro poder sacerdotal. Isso é, o povo basicamente interpreta como quiser
e a partir da sua mera vontade do que ele quis compreender sem embasamento nenhum, é o que é válido em a completa anarquia no campo espiritual. No campo moral, o triunfo da sensualidade, como eu citei anteriormente, no protestantismo, se afirmou como pela supressão do celibado e pela introdução do divórcio. Então, você vê que, basicamente, novamente, os desejos da carne, os desejos mais primitivos, novamente substituindo questões básicas como o sacrifício, como as obrigações e a devoção. Um dos efeitos do protestantismo foi o enfraquecimento da piedade dos fiéis, fortalecendo o judicialismo e uma visão fria e pragmática, como eu disse, do homem moderno que nós temos hoje. Um endeusamento da vida terrena que abriu os caminhos para a irreligião no século XVIII. Dúvida em relação à igreja, negação da divindade de Cristo, deísmo e ateísmo incipiente foram consequências diretas dessa apostasia, da pseudo-reforma. Então, essas são basicamente problemas intrínsecos que culminaram justamente no quê? Na Revolução Francesa. A Revolução Francesa não é nada senão do que um grau elevado do que a Reforma Protestante já havia levado ao mundo, essa expansão do humanismo. A Revolução Francesa é um projeto de reforma protestante simétrica em relação ao Estado. Enquanto a Reforma Protestante foi uma revolução espiritual, a Revolução Francesa veio fazer a mesma coisa com os mesmos princípios em campo físico, de fato, em campo do Estado. Revolta contra o rei na Revolução Francesa é simétrica à revolta contra o Papa na Reforma Protestante. Revolta da plebe contra os nobres é equivalente à revolta da plebe eclesiástica. Revolta dos fiéis contra a aristocracia da igreja. Então, é a afirmação da soberania popular simétrica à interpretação instaurada pela Reforma. Então, justamente os revolucionários franceses tentaram lutar contra qualquer princípio de aristocracia, alegando de que a soberania popular deveria ser absoluta. É a mesma coisa aconteceu quando a Reforma Protestante passou a contestar a aristocracia da igreja. Esse deísmo da Revolução Francesa, que, vamos dizer assim, reformulou os princípios da Reforma Protestante, tem como fruto normal o deísmo, tem como fruto normal o ateísmo. A sexualidade provinciada pelo divórcio tende, logicamente, ao amor livre. O orgulho investia contra a última das desigualdades. Isto é, no comunismo, este orgulho que foi perpetuado pelo humanismo gerou a revolta contra a igualdade mais clara, que são as desigualdades econômicas, as fortunas. Aspectos da revolução que são importantes se analisar, justamente as forças propulsoras. Então, um dos conceitos muito importantes para a gente entender tudo isso são as tendências desordenadas. Essas forças naturais que são desencadeadas pelo humanismo, esse neopaganismo, são imagens das paixões desenfreadas do homem. Então, basicamente, um libido desenfreado, a liberdade extremada, o orgulho como base de tudo. Bom, essa aí é uma das bases da revolução. Isso que se chama de tendências desordenadas. Segundo ponto, o germe revolucionário, a força revolucionária, tem potencialmente desde seus primeiros feitos toda a virulência que se observa mais tarde nas suas piores formas. Isto é, esses ideais que conceberam o humanismo, que conceberam a reforma protestante, são exatamente os mesmos que a gente viu posteriormente na Revolução Francesa e nas revoluções comunistas. O que se muda é justamente a potencialidade em cada uma. E então a gente vê que a revolução parte dos mesmos princípios, mas sempre se extremizando. Isso que eu quero deixar claro aqui. Nas primeiras negações do protestantismo, por exemplo, já estavam implícitas o estado de espírito dessas tendências imponderáveis revolucionárias. Já traziam consigo, de maneira implícito, o espírito de Robespierre, o espírito de Lenin. Lutero segue aqueles mesmos princípios, como eu disse, em potencialidades diferentes, mas, em suma, são os mesmos pontos de partida, como eu mostrei nas sons de um conceito simétrico da Revolução da Reforma Protestante para a Revolução Francesa. O modus operandi da Revolução está nas tendências desordenadas. Elas se desenvolvem como vícios.
à medida que se satisfazem, crescem em intensidade. Então, a pessoa, quando conquista tal, vamos dizer assim, pauta social, ela nunca para por aí. Ela sempre quer mais. Ela quer aprofundar aquele espírito degenerativo. Essas crises produzem crises morais, lógico. Essas tendências, né, que produzem crises morais. Depois, doutrinas errôneas, logicamente, porque parte de princípios morais fracos, e por fim leva ao estado de anomia e, consequentemente, à revolução. O modus operandi da república é justamente criar crises morais para que essas crises morais fundamentem doutrinas para que, por fim, chegue o estado de ebulição, que é a revolução. Esta última, né, a revolução, cria, por consequência, novas crises, novos erros e, consequentemente, novas revoluções. É por isso que desde da Reforma Protestante são sucessivas revoluções, uma atrás da outra. É o que explica porque a gente se encontra nesse abismo de imoralidade, desordem e discórdias. Enfim, é interessante também a gente perceber uma marcha de requinte da Revolução, isso é, sempre resgatando princípios das reformas anteriores. Então, os jacobinos na Revolução Francesa, por exemplo, requintaram os princípios humanistas que levaram à Reforma Protestante. Então, eles pegaram os mesmos princípios ali. E os bolcheviques na Rússia pegaram diversos princípios dos jacobinos da Revolução Francesa, né? Acontece que essas paixões desordenadas é que são as forças propulsoras, como eu disse anteriormente, que por sua vez se alimentam das suas próprias obras. Então elas usam como base para aumentar o seu radicalismo as conquistas da revolução anterior. Então é por isso que é sempre progressiva. Então, se a primeira revolução conquistou X medida, a próxima revolução vai partir daquele estado já elevado para progredir ainda mais aquele desejo de liberdade. Posso citar um exemplo aqui, por exemplo, drogas. Então, em diversos países você legaliza a maconha e depois o movimento pró-drogas não simplesmente desaparece. Ele, na sequência, quer liberar algo mais pesado, como, sei lá, LSD. Depois ele se mantém, mesmo conseguindo outra vitória, para liberar o crack e assim por diante. Esse é o princípio do requinte. Ele vai pegar aonde a última revolução parou, onde o último estágio revolucionário estava, e vai extremizá-lo ainda mais. E assim ele consegue ter uma marcha de atuação progressiva, sempre para frente. Então, isso desenvolve dentro do processo uma intensidade proporcional. E na mesma progressão, então, a gente pode tomar como base que erros geram erros e revoluções abrem caminho para outras revoluções. Ponto interessante, antes de a gente continuar falando sobre esse tema, é o que a revolução visa destruir. Consequentemente, basicamente, o que é o espírito da contra-revolução, o que nós visamos defender. A revolução visa destruir basicamente a cristandade. Na Idade Média, a virtude divina penetravam as leis, as instituições, os costumes dos povos, todas as relações da sociedade civil. A Igreja de Cristo tinha o lugar que lhe era devido. Ela era protegida pelos príncipes e magistrados. O que vem sendo destruído desde o século XV para cá é exatamente a Igreja, a estrutura base do mundo ocidental, a ordem por excelência. O que se deseja implantar é justamente o contrário, a personificação contrária da Igreja. Então você pode ver que todo o processo revolucionário é pervertendo princípios que foram fixados pela Igreja. Quando a gente fala em Ocidente, a gente está falando da Santa Igreja Católica. Objetivamente isso. Então, quando a gente fala de revolução, quais são os objetivos dela? É justamente destruir todas as bases da cristandade. Então, consequentemente, o que nós defendemos como ideal é justamente aquelas virtudes que pré-existiam esse movimento revolucionário que se iniciou com o humanismo, que se iniciou no século, basicamente ali no século XV ainda. Esse que é o ponto principal. Então, por exemplo, aqui nesse canal a gente defende a monarquia tradicional, a monarquia orgânica, justamente uma monarquia nos moldes que a gente via bastante na Idade Média, que precede o absolutismo. Enfim, vamos dar continuidade para que a gente não estenda mais esse assunto e esse vídeo não fique gigante. Nós temos alguns valores metafísicos da Revolução, que são basicamente antes de qualquer pauta. As pautas da Revolução são ironicamente pautadas por esses valores metafísicos, e são eles o orgulho
e o igualitarismo, que um é consequência do outro. Em primeiro grau, o orgulho odeia a autoridade. Ele odeia a autoridade que pesa sobre ele próprio. Em segundo grau, ele odeia toda a autoridade genericamente. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, que em primeiro grau, o orgulhoso, ele odeia de alguém que é superior a ele, que basicamente manda nele. Em segundo grau, ele odeia todo e qualquer tipo de autoridade. Ele odeia o fato de existirem autoridades. Isso também se traduz a uma hierarquia. Em terceiro grau, ele odeia o princípio de autoridade como um todo. A mera hierarquização da sociedade para ele já é inconcebível. E justamente porque odeia toda a autoridade, odeia toda a superioridade. É isso que eu estou tentando dizer aqui. No fator revolucionário, isso é, agora falando propriamente da revolução, é um ódio essencialmente por Deus, já que ele é um indivíduo superior. Por isso que a revolução é essencialmente ateísta. Então é aqui que faz sentido aquela primeira frase que eu abri, onde a Reforma Protestante contestou a legitimidade da Igreja, a Revolução Francesa a legitimidade do cristianismo e o comunismo contestou o próprio fator, a existência de Deus. Enfim, prosseguindo, né? O orgulho pode levar assim ao igualitarismo mais radical e completo. São vários aspectos desse igualitarismo radical e metafísico. Então, como você pode ver, o orgulho ele odeia a autoridade. Então, consequentemente, ele odeia uma hierarquia. Ele odeia o princípio de superioridade. Então, por isso, ele quer abolir tudo. Então, consequentemente, o orgulho extremado revolucionário leva, consequentemente, ao igualitarismo, que leva, consequentemente, ao ateísmo. Igualdade entre homem e Deus, daí, como eu disse, o ateísmo. Basicamente, esse princípio para o ateu, para que ele não caia no absurdo de dizer que o homem é um Deus, já que ele tenta impor uma igualdade entre os dois, ele cai em outro absurdo afirmando que Deus não existe. Então vale ressaltar aqui que o laicismo é uma forma de ateísmo e, portanto, de igualitarismo. Ele afirma a impossibilidade da certeza de Deus, onde o homem na esfera temporal devesse, então, agir como Deus, já que este não existe. Então, os efeitos deste igualitarismo são vários. Por exemplo, igualdade religiosa. Todas as discriminações religiosas não são aceitas, são antipáticas, pois fere justamente o conceito de igualdade do homem. Portanto, todas devem ter o mesmo tratamento, rigorosamente. Então, pretender defender uma religião verdadeira com a exclusão das outras é assumir uma superioridade. É por isso que no mundo moderno nós temos tanta questão de que você não que qualquer discurso que você tenha é intolerância religiosa. Esse papo de intolerância religiosa é basicamente uma artimanha para que você não defenda a sua fé, justamente porque o objetivo final desse discurso de intolerância religiosa é colocar sobre uma régua igualitária todas as religiões e, consequentemente, capá-las. Também nós temos a igualdade política, por exemplo. A supressão das diferenças entre governantes e governados. Isso é pautado tanto no protestantismo, quando ele questiona as posições hierárquicas da igreja, na Revolução Francesa, nas posições hierárquicas do Estado. O auge foi justamente as revoluções comunistas. Então, para eles, o poder não vem de Deus, vem das massas. E essa massa é quem manda e o governo obedece. Então, segundo esse raciocínio, consideram o próprio conceito de monarquia e de aristocracia intrinsecamente maus. Eles devem ser extintos pelo pensamento revolucionário. E é por isso que não faz sentido você ter um pensamento monárquico e ao mesmo tempo ser adepto de doutrinas revolucionárias. É um princípio que cai em contradição e muita gente não consegue entender o porquê, então por isso que eu achei interessante fazer esse vídeo aqui. Sobre o liberalismo, é importante também ressaltar, muitas pessoas devem estar pensando, né, porque a Revolução Francesa foi um fenômeno liberal, enquanto as revoluções comunistas, logicamente, na visão moderna, foi na contramão, já que elas eram comunistas. Muitas pessoas acreditam que o contrário do igualitarismo é o liberalismo, e isso não é verdade. É uma falsa oposição imposta pelo próprio status quo revolucionário. Então, ele conseguiu literalmente dominar o debate público assim. Mas vamos entrar em mais detalhes aqui, especificamente sobre o liberalismo. O liberalismo, quando no poder, ele mostra a sua verdadeira face.
que é basicamente a liberdade para o mal. Diferentemente do cristianismo, que tolhe essas liberdades para o mal, enquanto preserva-as para o bem, a liberdade para o mal defendida pelo liberalismo é precisamente a liberdade para o homem quanto revolucionário no seu interior. O que eu estou querendo dizer aqui? Enquanto consente nas tiranias das paixões, sobre a sua inteligência e sua vontade. O que eu estou querendo dizer exatamente com isso? Eu estou dizendo que o liberalismo ele estimula a liberdade para o mal, porque ela busca aquele sentido de vício por desejos da carne. Então, ela não busca uma liberdade que seja pautada na inteligência ou na vontade. Ela não respeita aqueles princípios de sacrifício da cristandade, que são, enfim, princípios básicos. Ela busca unicamente o liberalismo, justamente por ser materialista e laicista, ele corresponde unicamente às vontades do homem. Então, ele instiga as suas paixões mais primitivas e por isso o liberalismo atenta contra a inteligência do homem e sua vontade. Quando ele usa a sua inteligência, entre aspas, ele a usa, ou seja, aquelas argumentações de que o liberalismo é cientificista, que ele é racionalista, etc., que ele usa a razão, etc., ele usa esta pseudo-inteligência unicamente para saciar o seu vício dos desejos da carne. Ele não consegue, a liberdade que o liberalismo proporciona, não consegue trazer sanidade ao homem de frear esses vícios, essas drogas da alma. Então, assim, o liberalismo é fruto da mesma árvore do igualitarismo. Não sei se ficou muito claro. Ele é basicamente um escravo dessas paixões, dos desejos da carne. Então, o liberalismo é, por essência, contra a autoridade, por ver nela uma limitadora da sua liberdade. Só que qual foi o ponto que o pensamento revolucionário chegou dessa conclusão, já que a autoridade é um problema para a liberdade? Porque quando os homens estão livres, eles se tornam desiguais. Consequentemente, nascem autoridades, nascem diferenças, etc. Justamente porque quando os homens são livres, eles têm aptidões diferentes. Mas de toda forma, então, a revolução ela priorizou o ódio pela autoridade, e daí surgiu a sua face igualitarista de combate à desigualdade. Então, é assim que o pensamento revolucionário passa do liberalismo para o socialismo. Mas percebam que a base é exatamente a mesma, o ódio à autoridade. Então, foi um passo natural o liberalismo ter ido para o socialismo. Por isso que o liberalismo é fruto da mesma árvore do igualitarismo. Eles partem exatamente de todos os mesmos pontos. É um processo revolucionário comum. Então, esses choques de liberais com socialistas que nós temos hoje, basicamente ingenuidade, são meros episódios superficiais do processo revolucionário. Só aqueles que não entendem o conceito de revolução, que acreditam de fato que o liberalismo é uma oposição ao socialismo. Isso é pura balela. Um sempre acaba levando ao outro. Então, essa oposição falsa não perturba de forma alguma o teor da revolução. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu sei que ficou um vídeo longo, mas eu acho que ele é bastante importante. Então, se você acha que faltou alguma coisa, deixe aí nos comentários. Enfim, eu vou estar abordando mais questões como essa no futuro, beleza? Então é isso aí, e a gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu gostei. Enfim, é isso aí. Falou!